têm levantado aqui algum tipo de alarido de preocupação e até de estupefação. Muita gente está então, de certo modo, admirado com o que está a acontecer. Acompanhamos o caso das linhas aéreas de Moçambique, companhia de bandeira, que está num estágio lamentável, cuja escrita destaca as primeiras três letras, LAM, e depois o mentável, o que significa que é uma situação demasiado complicada. Mas também acompanhamos o INSS, que é o Instituto Nacional de Segurança Social, onde novamente quadros séniores recolheram-se a semana passada, e desta feita estamos no Ministério das Finanças. O que será isto? Será isto um fenómeno de busca e captura contínuo, que ainda poderemos ter capítulos, portanto, subsequentes? Será esta uma tentativa de mostrar trabalho, ou será mesmo um reflexo de um trabalho bem feito, que está a ser bem feito, na promessa do presidente Chapo, quando disse que aqueles que estão a dilapidar o Estado, os cartéis no caso, seriam devidamente processados? Qual é a leitura que faz? O que é que poderá dizer sobre esta situação das detenções, com enfoque especial ao caso desta quinta-feira no Ministério das Finanças? Olha, este é um assunto bastante complexo. Nós sabemos o que é que significa a corrupção. A corrupção é que tem levado este país à ruína. Nós temos que compreender que a corrupção é um mal que tem levado o país a ficar de rastros. Mas há que compreender que é uma teia complexa, onde começa-se da base até o topo. Porque nós temos que olhar primeiro quem são os autores morais e os autores materiais. E há que salutar aqui, não podemos menosprezar o que está a acontecer por intermédio do CERNIC e a Procuradoria-Geral da República. É um ponto, é uma luz. Eu creio que os moçambicanos conseguem perceber que há bastante tempo, ou quase que nunca se viu, uma polícia de investigação criminal, ontem os serviços de investigação criminal, CERNIC, a ser proativa a este patamar. Mas nós não podemos pura e simplesmente ficarmos eufóricos porque está-se a desmantelar aqui algumas redes no Ministério das Finanças ou no Instituto Nacional de Segurança Social. Falamos das linhas aéreas de Moçambique. Há que perceber primeiro como é que o topo funciona, para perceber até que ponto a base ela tem esta mobilidade de delapidar aquilo que é o erário público, porque este é um trabalho conjunto, este é um trabalho multissetorial. Eu vou dar aqui um exemplo simples e prático para que possamos compreender. Hoje, é subejamente sabido que a polícia de trânsito, para se fazer a via, é necessário que tenha uma autorização. E quem lhe autoriza como polícia de trânsito a estar na rua no final do dia deve ter um agradecimento. A polícia de trânsito na via pública, infelizmente, não vai com uma missão, muitas das vezes, naturalmente que não são todos, mas grande parte da polícia de trânsito que se faz à rua, ela não vai com uma visão de disciplinar o automobilista, não vai com uma visão de trazer aquilo que é uma pedagogia para o bem-estar da mobilidade do trânsito na via pública, mas já vai com o intuito para atingir uma meta. A gente tem visto isto não só na polícia de trânsito, mas também temos visto isto na polícia municipal. Acredito que vários moçambicanos já subiram os transportes públicos quando fazedor de transporte público, ou seja, um motorista de transporte público, ele é interpelado por um polícia camarário, um polícia municipal, já prepara uma moeda para colocar no seu livrete ou para colocar dentro daquilo que é a sua carta de condução, para a posterior passar a este polícia camarária. Ou seja, é uma cultura que está enraizada, porque este senhor que está na rua, numa determinada via movimentada, deve fazer uma parte de dinheiro para ele
e outra parte deve dar àquele que lhe alocou naquela via pública. Então, isto também tem acontecido a nível do nosso Ministério do Interior, especificamente na área de polícia de trânsito, onde eles já sabem que devem faturar e nesta faturação devem dar àquele que está no gabinete que autorizou a sua ida à estrada. Então, isto mostra claramente que estamos diante de uma teia de uma corrupção complexa, onde existe uma hierarquia neste âmbito da corrupção, em que todo mundo deve ter ali aquilo que é a sua fatia do bolo diante deste bolo, cremoso muitas das vezes e cheio de creme. E isto acaba afundando aquilo que é o Estado moçambicano, porque o que o Estado fez? O Estado procurou dizer aos agentes da polícia de trânsito que procurassem aos prevaricadores, não é, que viessem pagar uma multa, e esta multa aqui deveria ser submetida ao comando geral, e por sua vez este mesmo agente polícia de trânsito teria um incentivo. Quanto maior multas este homem trouxer para o comando geral, naturalmente que ele teria ali um ganho adicional. Isto é para motivar o funcionário a ter um empenho e também para o Estado conseguir arrecadar maior número de receitas, porque quando se paga multas, este dinheiro aqui vai para o aparelho do Estado, por intermédio do INATRO, por intermédio do comando, e isto vai se consubstanciar a um bem público. Mas, infelizmente, isto não tem acontecido. O dinheiro é aquele que vai enchendo bolsos e bolsos de indivíduos que usam o Estado moçambicano para um enriquecimento ilícito. Agora, o que acontece no Tesouro foi ouvido no mês de novembro, se a memória não me atrasou, o diretor nacional do Tesouro foi pura e simplesmente ouvido, mas há evidências, há factos aqui que mostram taxativamente que os empresários, aqueles indivíduos que prestaram serviços ao Estado moçambicano, precisam ser remunerados. Mas existe aqui aquilo que é um sistema maquiavélico de fazer que este dinheiro demora, cria-se aqui uma espécie de um burocratismo que nunca acaba, que aquele que está à espera deste dinheiro acaba ficando tanto tempo que mais tarde aparece um intermediário que acaba aparecendo e dizer que, olha, é possível que venhas ter este dinheiro o mais rápido possível ainda, porque eu sei com quem posso falar a nível do Ministério das Finanças. E este intermediário, infelizmente, ele vai desempenhando aquilo que é o seu papel, porque ele é o elo de ligação entre o Estado, por intermédio deste funcionário do Ministério das Finanças, e o próprio empresário que desempenhou uma certa função, pode ser na reabilitação de uma estrada, numa reabilitação de uma infraestrutura, ou fornecimento de bens e serviços, e por sua vez este indivíduo vê aquilo que as suas contas a ficarem apertadas, são funcionários, é uma empresa que for prestar serviços ao aparelho do Estado e esta empresa tem funcionários que prestaram serviços lá, então este mesmo patronato sente-se pressionado, então por sua vez este empresário acaba caindo nesta ratoeira, acaba submetendo a este crime financeiro, porque ele percebe que precisa de dinheiro para a sua própria vida, precisa de dinheiro para ver aquilo que é a sua própria empresa a florescer. Por sua vez, eles criam este plano maquiavélico de cobrar percentagens para com que o dinheiro do erário público venha sair para pagar este mesmo empresário. Isto é uma cultura, mas nós não podemos nos distrair, e eu não quero acreditar aqui que um simples e pacato funcionário do Ministério das Finanças tem esta capacidade, esta mobilidade de pressionar o Tesouro para com que esse dinheiro aqui ele venha sair e pagar aos fornecedores. Isto é uma hierarquia. Estamos a falar aqui de uma teia complexa e efetiva. Estamos a falar da base e falamos do topo. Nós temos aqui aqueles que são os autores materiais, mas também temos os autores morais. Então, não podemos pura e simplesmente nos limitar em capturar, nos limitar em deter os autores materiais. É preciso ir até aos atores morais. Nós vivenciamos isto no âmbito dos raptos. Tudo bem que foram desmantelando
várias casas onde serviam de abrigo para aqueles indivíduos que iam sendo raptados na praça moçambicana. Mas aqui não estamos a resolver o problema na sua essência. É preciso procurar saber quem é que motiva este indivíduo que desempenha este papel de sequestrar um outro ser humano, porque muitas das vezes são indivíduos que nem sequer conhecem o indivíduo que está sendo raptado, não conhecem aquilo que é o seu poder financeiro, não conhecem aquilo que é a sua bagagem a nível de impacto financeiro neste país e na diáspora. Pura e simplesmente, estes indivíduos só recebem aquilo que são ordens para desempenhar e dentro deste plano maquiavélico eles vão ter lá uma quantia. Prender este indivíduo praticamente não é resolver o problema. É preciso procurar saber quem é que fez este estudo para compreender até que ponto este indivíduo tem uma conta bancária robusta, até que ponto este indivíduo ele pode desembolsar. Porque não se rapta alguém de noite para o dia. É preciso que se faça lá um trabalho vamos lá, entre aspas, de triagem. É preciso que faça lá um trabalho profundo para compreender se vale a pena sequestrar este indivíduo e se este indivíduo está em condições de desembolsar esta quantia que os cabeças do rapto precisam para com que este homem venha a ser liberto deste sistema de sequestro. Aliás, nós temos indivíduos nesta praça que pagam uma certa quantia a indivíduos para poderem circular na praça pública. Olha até que ponto o nosso Estado moçambicano ele foi capturado. Quer dizer, nós temos aqui indivíduos de origem asiática que pagam a indivíduos para poder circular aqui nas nossas províncias, nas nossas cidades, nos nossos distritos. Ou seja, existe uma cota para circulação. Mas, se formos compreender, existe lá alguém que está a monitorar esse sistema. Então, há uma necessidade do Estado moçambicano não pura e simplesmente dar-se como feliz. Tudo bem que nós temos que começar de algum lado, naturalmente, mas é preciso que este ponto de partida leve-nos até aos atores morais, os homens que fazem este desenho, os homens que criam aqui as linhas mestres, os homens que trazem aqui o plano para se efetivar este crime financeiro. Porque, como eu dizia, não é possível um pacato cidadão que está no Ministério das Finanças que pode trazer esta capacidade para dilapidar, para dilacerar aquilo que é o Tesouro Nacional. Então, tem aqui a Procuradoria-Geral da República, este trabalho por intermédio do Ministério Público. Temos aquilo que é o Gabinete de Combate à Corrupção. O Gabinete de Combate à Corrupção também tem um trabalho aqui crucial. O Gabinete de Combate à Corrupção não pode pura e simplesmente ir atrás do corrupto. O Gabinete de Combate à Corrupção deve trabalhar para inviabilizar o corrupto, para desmotivar o corrupto a não ter práticas iguais a estas dentro da função pública. Porque nós não podemos passar a vida a ir atrás do prejuízo, porque isto acaba minando aquilo que é o processo de desenvolvimento dentro deste país. O Estado moçambicano não pode ficar refém de um grupo de cartéis que infiltraram-se na máquina administrativa deste país em lugares sensíveis como o Tesouro, lugares sensíveis como o Ministério das Finanças. E se eles infiltraram-se e enraizaram-se ali, é porque existe ali uma espécie de uma teia. E esta teia não se pode, desfazer-se tirando só aquilo que é a própria teia. É preciso ir ao encontro da aranha. A aranha é que propicia este ambiente de crime financeiro a nível das instituições, como o Instituto Nacional de Segurança Social, como aquilo que é o Ministério das Finanças por intermédio do Tesouro. Quer dizer, um indivíduo que trabalhou, um indivíduo que investiu, um indivíduo que prestou serviços ao Estado moçambicano, e quando é hora do Estado moçambicano remunerar este indivíduo, aparece lá uma gangstaria que está instalada a nível do Ministério das Finanças a cobrar 10 a 15, em algum momento até 20
8% são cobrados. Quer dizer, é uma cultura que está enraizada dentro do próprio aparelho do Estado. Aqui o presidente Daniel Francisco Chapo tem uma missão espinhosa e não menos obstante, desculpa, temos o gabinete central de recuperação de ativos. Este gabinete aqui deve fazer aqui um trabalho afincado para que todos estes que estão a dilapidar aquilo que é o erário público, quando for entrar na cadeia, não saiam ricos. Porque o que acontece? Nós temos uma cultura penal muito branda, nós temos um código penal muito leve, a lei preconiza por aí entre 2 a 8 anos para crimes financeiros. Ora, vejamos, nós assistimos num passado muito recente aquilo que foi o julgamento das dívidas ocultas. Este calote que lesou o Estado moçambicano numa quantia de 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos. E estes indivíduos, pura e simplesmente, ficaram numa pena de 6 a 8 anos de prisão e saíram e continuam a viver uma vida inglesa, uma vida à francesa. E isto não acaba desmotivando. Isto pode ser que até acelere aquilo que é o processo de corrupção a nível do Estado moçambicano. Então, há que se rever aqui, eu chamo a atenção aos legisladores, à Assembleia da República, para que pensem e repensem. Eu dou esta proposta aqui para que se veja aquilo que é o Código Penal, porque a nossa moldura penal, ela propicia um ambiente de indivíduos que não vão temer, não vão ter medo de roubar ao Estado moçambicano, porque ele entende que pode desviar uma quantia de 2 milhões de dólares norte-americanos e vai ficar 8 anos. Quer dizer, um indivíduo que a vida inteira nunca viu 2 milhões de dólares, ou seja, a idade que ele tem, contando todas as moedas que ele já teve neste processo da sua vida, nunca sequer chegou a 100 mil dólares. E ele tem uma proposta de, se eu conseguir roubar, tiro este dinheiro, vou ter 2 milhões de dólares norte-americanos. Se não me prender, eu vou viver com os 2 milhões de dólares norte-americanos. E se me prender, eu vou ficar 8 anos e quando for a sair, terei os 2 milhões de dólares. Quer dizer, já se equaciona esta possibilidade de parte daqueles que tem este papel de dilacerar aquilo que é o Estado moçambicano. Então, há uma necessidade do Gabinete Central de Recuperação de Ativos fazer aqui um trabalho profundo, ir atrás de todos esses bens que estes indivíduos roubaram ao Estado moçambicano, porque é o Estado que sai lesado e o Estado somos todos nós contribuintes. Nós não podemos olhar o Estado do ponto de vista artificial, do ponto de vista abstrato. Nós temos que olhar o Estado do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista de pessoa, porque são pessoas. O Estado sem pessoa não funciona. Nós é que fazemos o Estado moçambicano funcionar por intermédio daquilo que são as nossas contribuições, por intermédio daquilo que são os nossos impostos. Então, acontecem cenários iguais a estes e pura e simplesmente vão passar uma classe no Língamo. E lá no Língamo vivem também a francesa, a inglesa, entram whiskies, entram bebidas e temos aqui informações que até mulheres entram dentro do Língamo, mas este indivíduo é aquele que dilapidou o Estado moçambicano. Hoje, se aparece o Banco Mundial a colocar Moçambique na segunda posição como o país mais pobre do mundo, como o segundo país mais pobre do mundo, é exatamente por causa deste calote financeiro. Este calote financeiro de 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos que saiu, não é? A lesar o Estado moçambicano. Este valor vai se fazer sentir por gerações e gerações. As gerações vindouras vão sentir na pele o que é que significou este calote que dilapidou o Estado moçambicano. Então, são moçambicanos que hoje estão a comprar arroz a um preço alto, estão a comprar óleo a um preço alto, estão a comprar aquilo que é a própria roupa, estão a comprar aquilo que é os produtos essenciais da sua cesta básica a preços muito altos, exatamente porque o Estado moçambicano obrigatoriamente deve pagar este valor, porque o Estado moçambicano assinou aqui garantias estas que o Manuel Chang aparece a dizer que não, o Estado moçambicano está ali como olheiro, e mais tarde fomos perceber que foram trazer a Ematum, a Proíndico, estas empresas de fantoche, essas empresas falsas, exatamente
exatamente para poder drenar-se o dinheiro, lavar-se o dinheiro e este dinheiro aqui enriquecer a um grupinho de pessoas. Então, o crime ele está instalado aqui em Moçambique, o crime está instalado a nível do aparelho do Estado, a mais alto nível. Repito, isto é uma cultura que começa do topo até a base. Então, não podemos nos limitar somente em trabalhar com a base. Naturalmente que o ponto de partida ele já foi dado como início, mas é preciso com que esta base ela venha crescer. Existem escadas aqui que têm que nos levar até o topo, porque lá na base não há poder suficiente para determinar como é que o esquema de corrupção a este nível ele funciona. Olhamos agora a questão do Instituto Nacional de Segurança Social. Um dado também aqui não menos importante, quando nós confiamos um determinado indivíduo por intermédio de confiança, não estamos a fundar o país. Se nós queremos colocar um diretor nacional de Tesouro, queremos colocar um diretor nacional do Instituto Nacional do Instituto de Segurança Social, deve-se colocar lá um indivíduo tecnocrata, deve-se colocar lá um indivíduo com competências. O indivíduo lança-se um concurso público e o indivíduo aparece e prova com A mais B que ele está em condições de desempenhar esta determinada função. Do do governo, então, será que o executivo de Chapo está ou não a conseguir mandar uma mensagem de combate firme à corrupção? Porque já são 3 instituições, pelo menos, a que tivemos acesso no âmbito das detenções e provavelmente tenhamos mais ainda por vir. Passa ou não passa uma mensagem de credibilidade para o executivo de Chapo, justamente com a promessa que teria feito de combater os cartéis, mandá-los para trás das grades e devolver então o bom nome das instituições públicas, portanto, para a sociedade moçambicana. Como é que vê? Será que está a ser eficaz esta administração de Chapo neste sentido? Conforme eu dizia, olha, primeiro a compreender em que posição Moçambique se encontra no ranking dos países mais corruptos do mundo. Nós temos que compreender nesta dimensão. O que significa Moçambique nos dias de hoje no mundo da corrupção? Para percebermos se este método ele está sendo eficaz ou não. Eu disse na minha intervenção que houve um ponto de partida, mas este ponto de partida deve sinalizar para onde está a ir. É aqui. Onde é que nós estamos a ir? E qual seria esse caminho para onde estamos a ir? Que sinal seria este? O sinal seria, conforme eu disse, nós temos aqueles que são os atores materiais, são aqueles que executam, prestam aquilo que é o serviço que o chefe moral lá determinou que venha a ser feito. Porque os grandes assassinos do Estado moçambicano não são os que executam, porque muitas vezes os que executam são indivíduos que não têm noção do que estão a fazer. Eles procuram ter lá um bem imediato, um bem que venha satisfazer aquilo que é a sua vontade carnal. Mas aquele que foi confiado, é aqui onde reside o problema. Porque quem tomou posse, quem a primeira-ministra empossou para gerenciar ou para gerir um determinado departamento no aparelho do Estado, este indivíduo, este é consequente. Agora, muitas das vezes, aquele que executa é um inconsequente, é um indivíduo que está ali porque acha que tem que ter dinheiro, mas ele não imagina os danos que ele está a criar para o Estado moçambicano. Eu dizia aqui, a questão dos sequestros, os indivíduos que vão sequestrar, esses muitas das vezes não têm ideia do que significa sequestrar um empresário neste país. Hoje o país está de rastros, hoje o país perdeu um grande número de empresários, exatamente por causa desta ação. Mas já quem determinou que deveria se levar aquele e outro empresário. Assim também é nesta pirâmide, porque nós temos que olhar para a pirâmide e perceber como é que ela funciona. Então existe aquele que manda com que o esquema avance. E muitas das vezes este que manda é aquele que foi confiado pelo presidente da República, é aquele que foi confiado pela primeira-ministra, ou por um decreto, ou por intermédio do poder executivo. Olha, fulano X, você a partir de hoje vai ser diretor nacional do Tesouro. Então, muitas das vezes estes cargos aqui são cargos de confiança. E os cargos de confiança,
eles não têm trazido aqui um resultado satisfatório, porque o indivíduo, ele percebe que não se esforçou para estar naquele lugar. É preciso eu desempenhar um papel numa instituição e eu, na qualidade de chefe naquele gabinete ou chefe naquela instituição, ter em mente que eu lutei para estar aqui. Os moçambicanos sabem muito bem que eu estou aqui neste lugar porque eu trabalhei e eu mostrei e tenho competências. Mas o que acontece é, o Estado moçambicano, por intermédio do executivo neste país, indica alguém porque é do partido, indica alguém porque foi um colega de faculdade, indica alguém porque ajudou na campanha eleitoral. Então, tudo isto cria um manancial de desconfiança. E, naturalmente, que este indivíduo aqui dificilmente vai trazer aquilo que é uma resposta em altura dos desafios que o Estado precisa de ver a serem resolvidos, porque ele entende que quem me colocou aqui foi o Presidente da República. Então, ninguém me toca, ninguém me faz nada, eu faço das minhas, porque aqui só respondo o Presidente da República. E este indivíduo dificilmente ele vai trabalhar afincadamente para trazer aquilo que são os resultados. Então, é preciso que haja um escrutínio, é preciso que haja um concurso público para que esses indivíduos aqui, eles venham desempenhar aquilo que é a sua função. Porque quando é o executivo a dizer, porque este camarada vai sentar naquela cadeira, desempenha esta função, infelizmente estamos a matar uma instituição, infelizmente aquela instituição não vai florescer, porque ele já vai com orgulho, já vai com vaidade para aquele setor e muitas das vezes ele vai trazer lá resultados para quem lhe confiou naquela pasta. Não vai trazer resultados para o Estado moçambicano. Aliás, nós já assistimos isto com a doutora Helena Taipo. Ela disse que devia obrigatoriamente tirar uma certa quantia no âmbito das suas atividades para levar até o Partido Frelimo. Quer dizer, isto mostra que isto é cultura. Nós víamos muito bem aquilo que era os cabazes, não é? Quando é quadra festiva, a Helena Taipo tinha a obrigação de contar o número de indivíduos a nível de executivo que em cada época festiva tinha que oferecer lá cabazes. E esses cabazes por detrás dele com uma certa quantia. Onde é que está escrito isto? Onde é que está legislado isto? Que decreto é este? É moral ou imoral isto dentro do Estado moçambicano? Mas é uma questão cultural. Então, o que leva a dizer que é preciso começar de algum sítio, sim, mas o indicador tem que mostrar que estamos a ir para os cabecilhas, estamos a ir para o topo, porque, sendo mais sincero, sendo mais pragmático com os moçambicanos, o grande problema do Daniel Chapo neste país, que fiquem claros moçambicanos, o grande problema do Daniel Chapo neste país não é mandar prender o diretor nacional do INSS, não é mandar prender o diretor nacional do Tesouro, não é mandar prender o ministro ou o comandante-geral. O grande desafio do presidente da República neste país é o Partido Frelimo. Se o presidente Daniel Francisco Chapo não conseguir se impor ao Partido Frelimo, ele perde o jogo. Porque o problema deste país é o Partido Frelimo. Os cartéis estão no Partido Frelimo. Então, nós não podemos podar uma árvore sem que venhamos olhar a raiz desta árvore. Porque quando nós podamos a árvore, ela naturalmente vai florescer. Só vai criar lá uma beleza por algum tempo, mas em menos de 3 meses vamos voltar a ver esta árvore a trazer umas novas folhas. Assim também é a nível da governação deste país. Porque se o Daniel Francisco Chapo quiser trazer resultados satisfatórios, macroeconômicos, sustentáveis para este país, ele deve se impor ao Partido Frelimo. Porque a raiz do problema do Estado moçambicano é o Partido Frelimo. Porque é lá onde nascem as raposas, é lá onde nascem os cartéis.
São estes que andam junto com o presidente da República. Então, não tem como nós irmos pura e simplesmente ao ator material sem que o ator moral esteja também a responder e a ser pressionado. E muitas das vezes o autor moral advém do partido Frelimo. É aqui onde reside o problema. Agora, se o Daniel Francisco Chapo conseguir se impor ao partido Frelimo, vencer ao partido Frelimo, aqueles embondeiros que são contra o desenvolvimento socioeconômico dentro do partido, aqueles indivíduos que usam o partido para ter proveito próprio, usam o partido para chegar até o Estado moçambicano e pegam o Estado moçambicano como um lugar para promover a corrupção, para promover o crime financeiro. Se assim o fizer, nós podemos dizer viva Daniel Francisco Chapo, viva Moçambique, rumo ao crescimento, rumo ao desenvolvimento. Se ele não conseguir se impor ao partido Frelimo, nós ainda estamos aqui num treino, o jogo ainda está por começar e é o jogo que vai trazer resultados e não o treino. O treino traz-nos aquilo que são as habilidades físicas, mas é preciso que nós venhamos nos fazer presente dentro desse jogo, onde vamos ter aquilo que é a nossa cotação e vamos perceber em que ponto na tabela classificativa nós nos encontramos. Porque se nós olharmos para o país como ele está, vamos compreender que o Estado moçambicano ele está capturado, o Estado moçambicano, durante muito tempo, ele parou no tempo, ficou em banho-maria. Este tempo todo que o Estado moçambicano, ele ficou parado, criou-se muitas cobras dentro da função pública. O que está a acontecer hoje na função pública desses 3 crimes que a imprensa trouxe para os moçambicanos terem esta informação, ainda é uma gota de água naquilo que está a acontecer a nível do Estado moçambicano. O Estado moçambicano, ele está enfermo. O Estado moçambicano está numa maca. O Estado moçambicano está num UTI, está num lugar onde carece de urgência. E esta urgência não se pode pura e simplesmente esperar que um simples enfermeiro venha trazer a vida de um indivíduo que está a perder a vida, porque provavelmente pode não ter competências para o efeito. É preciso que tenham ali cirurgiões, tenham ali indivíduos que tenham uma longa caminhada na área de medicina para tentar ver se consegue recuperar a vida deste homem, porque eu faço esta metaforização para tentar dizer que é preciso que haja um trabalho contundente, é preciso que o Daniel Francisco Chapo tire os sorrisos, Daniel Francisco Chapo trabalhe. Olhando a questão emocional, como é que imagina que esteja a ser, portanto, o sentimento dos funcionários públicos neste momento? Porque sabemos que esta coisa dos rombos não é algo que está unicamente, vamos dizer, unicamente conexo ou conexa às linhas aéreas de Moçambique, unicamente conexo ao Instituto Nacional de Segurança Social ou então conexo ao Ministério das Finanças. É algo que infelizmente paira um pouco por todo o país e também por todas as instituições públicas ou privadas. Temos tido casos desta natureza. Mas agora o crivo, esta mão pesada se faz sentir com maior enfoque nas instituições públicas. Eu pergunto, como é que deve ser, como é que deve imaginar o estado de espírito desses funcionários que ainda eventualmente não tenham sido notificados, mas que estão, portanto, com certeza envolvidos em outro tipos de esquemas financeiros, rombos, tal como o SEDCIF. Acompanhamos aqui, portanto, desde alguns anos atrás, que o SEDCIF foi um dos pelouros do Ministério das Finanças que também viabilizou rombos financeiros, sendo que alguns dos respectivos intervenientes até saíram do país. E eu volto aqui com a minha questão. Como é que imagina que deve estar a ser o estado de espírito destas pessoas que ainda não foram notificadas, entretanto, vendo que nos pelouros semelhantes, os seus pares já recolheram em celas? Qual é o tipo de emoção, se medo, se ansiedade, se pânico? Qual é, portanto, a leitura que faz? Olha, o ser humano é um animal muitíssimo perigoso, okay, e obstinado. O ser humano muitas das vezes é aquele que, sabendo que existe fogo
vai lhe queimar, ele quer testar se realmente o fogo queima ou não. Nós temos dois grupos de pessoas. Temos os sensíveis e temos os insensíveis. Existem corruptos sensíveis? Existem. Ele está ali porque não sabe porque que está ali, mas porque acha que os que fazem não podem olhar para ele como um indivíduo que não faz. Ou seja, eu vou para onde a maioria vai para que eu também tenha uma imagem do indivíduo que faz parte desta teia, que eles não venham desconfiar de mim e venham me colocar ainda dentro dessa instituição. Nós já vivenciamos casos, por exemplo, nas alfândegas de Moçambique, a nível das fronteiras, onde certos gestores, a nível das alfândegas, pura e simplesmente, eles não compactuavam com o dinheiro que iam saqueando a nível das fronteiras. Mas esses mesmos indivíduos, infelizmente, acabaram tombando. Outros acabaram submetendo-se a esta teia do crime organizado porque queriam se manter dentro da instituição. Ele vai ali contra a sua vontade, porque o maior tribunal do ser humano não é o tribunal físico, não é o Ministério Público, não é o Tribunal Supremo, Administrativo, seja lá qual for o PGR. O maior tribunal do ser humano é a consciência. Todo ser humano, quando está a agir negativamente à lei da margem, antes de mais ninguém informar a ele que este caminho que tu estás a usar vai lhe trazer consequências pesadas na tua vida, a consciência já dá uma alerta. Mas o ser humano é aquele porque a ganância está dentro dele, acaba ignorando os sinais naturais que a vida dá, porque Deus nos deu aquilo que é a sabedoria. Cidadãos a serem recolhidos ou se há mais pessoas envolvidas? Ter essa capacidade de análise antes de nos fazer a qualquer tipo de ação que venha minar ou a mim, ou a minha família, ou o próximo, nesse caso, ao Estado moçambicano. Então, há que compreender aqui... Muito bem, portanto, imagens mesmo do momento em que o nosso colega Alexandre Massango esteve presente a nível do Ministério das Finanças, fazendo desta feita uma reportagem em tempo real, portanto, no dia de ontem, no digo tempo real, enquanto os acontecimentos se desenrolavam, trazia esta, portanto, transmissão bastante pertinente à volta mesmo deste assunto que está a mexer um pouco com toda a sociedade moçambicana, trazendo uma grande preocupação às pessoas sobre o nível de detenções que vão acontecendo nas instituições públicas. E também tem indicação de que temos aí um apontamento de reportagem de alguns elementos de um cartel da Sinaloa, um cartel de mexicanos já presente em Moçambique, que pretendiam aqui alastrar, já estavam mesmo com algumas bases fundadas do ponto de vista de reprodução